Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, curioso da matéria. O intuito desse canal é difundir o ensino, torná-lo mais dinâmico, mais acessível, aquilo que eu digo democratizar. Democratizar o ensino público, torná-lo mais viável, mais objetivo e dinâmico, tá? Desde já, peço desculpas ainda, a garganta irritada, e desculpas também pela minha ausência ontem. Ontem não tivemos aula. O professor ele saiu para socializar. Me juntei com a turma, acabei bebendo um pouco, além da conta, e enfim, são detalhes. Mas devido a isso, ontem nós não tivemos aula, tá? E vamos dar continuidade ao nosso módulo de filosofia e o nosso quadro Filósofo da Vez. Hoje nós trazemos Sigmund Freud. Me pediram para explicar a dinâmica do nosso ensino aqui, né? Você pode perceber que todo o nosso material e nossas aulas são preparadas em slides, onde eu vou falando, e você pode acompanhar pelo texto. Porque por vezes o meu raciocínio ele pode ser ele pode fluir com muita rapidez e o meu ouvinte, o meu aluno, ele pode não acompanhar na mesma velocidade que eu vou dizendo, que eu vou fazer na dissertação. Então, em dado momento, ele pode pausar o vídeo e ler o texto, acompanhando assim, de forma mais prática e objetiva, o meu raciocínio e comparando assim com as minhas explicações, né? Essa é a metodologia do canal. Essa é a metodologia do Sistema de Ensino Monte Carlo. E qualquer dúvida, qualquer colocação, qualquer indagação, comentário, gente. Coloca lá nos comentários. Isso seria de suma importância. Aluno não pode voltar para casa com dúvidas. Essa é a função do professor, tirar dúvidas. O professor ele explica e tira dúvidas, certo? Principalmente hoje com o avanço da tecnologia e a divulgação de informações, hoje o professor ele não tem o monopólio do conhecimento. O conhecimento ele está aqui na tela de um computador, na tela de um celular, que na verdade não é um celular, né? Eu nem sei como é que chama essa máquina. É uma máquina com acesso à internet e que você pode realizar chamadas. Hoje nem se utilizam mais ligação de chamada para falar com as pessoas, tem os aplicativos, né? Os chats, o WhatsApp, as redes sociais, enfim. Mas esse aparelhinho aí que chamam de celular, mas que eu não considero mais sendo um celular, um smartphone, alguma coisa nesse sentido. Uma janela para esse mundo tão intuitivo que é a internet, né? Mas enfim, turma, sem muita enrolação, aproveito para pedir o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Compartilhe os conteúdos do canal. Isso seria de suma importância para a sobrevivência, né, do sistema de ensino Monte Carlo. Que você curta, que você comente, que você compartilha e que você se torne inscrito. Só assim mostraremos juntos a relevância dos conteúdos colocados aqui para a plataforma do YouTube e assim democratizar o ensino público e manter esse canal ativo. Então vamos lá, turma. Freud, ele é do ano de 1856, seu nascimento, e ele nasceu na cidade de Freininger, Morávia, que é o que foi o Império Austríaco, né? E a atual República Tcheca, Pribor. Ele foi o fundador da psicanálise.
Antes de Freud, não se tinha ideia ou não se tinha noção de análise psíquica. E ele faleceu em 1939 em Londres, Inglaterra. Então vamos lá, gente. Freud, sendo um psicanalista, né? Era antes dele, antes do seu surgimento, antes de suas ideias, de suas teorias e de seus trabalhos, era bem mais fácil supor que os seres humanos seriam tomados de decisões racionais e eles seriam os mestres de sua própria mente. Ainda é possível acreditar nisso. Basta indagar um teórico racional que ele vai te explicar que o homem, o ser humano, o ser pensante, ele é dono de seus pensamentos. Ele é o administrador principal ou o único administrador da sua mente. Porém, Freud, com sua ideia de que o comportamento humano é guiado por um inconsciente dinâmico, sobre o qual existe pouco controle. Então, essa teoria de Freud tenta derrubar a ideia de que o homem, que o ser humano, ele é o controlador, o único administrador da mente. A teoria de Freud argumenta que a personalidade humana tem 3 aspectos distintos. Em primeiro lugar, o id, que abrange os instintos das pessoas, principalmente os seus instintos sexuais. Em segunda importância, o ego, que é o aspecto racional que toma decisões da personalidade. E por fim, o superego, que é a parte moral, censura ou crítica. Então Freud ele explica que o homem ele não é o dominador e nem o administrador da mente, mas que a mente ela é perturbada por 3 entidades. O id busca a gratificação imediata de seus desejos, porém formados fora do princípio da realidade. A tarefa do ego é equilibrar os desejos do id com as exigências de sobreviver no mundo. Ao mesmo tempo, o ego tem que manter o superego feliz, garantindo que o comportamento da pessoa permaneça dentro dos limites da moralidade aceitável do ponto de vista do superego. Em suma, é como se as vontades do ser humano, aquele desejo imediato ao qual ele por vezes vai buscar, sem se importar com as consequências. Esse é o papel do id. O ego, ele vai controlar. Ele vai controlar muitas vezes baseado no medo de que alguma coisa possa dar errado. O instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência que traz consigo o medo e a agressividade. E por fim, o superego é aquela parte da mente que vai mostrar, né, o princípio moral, se você deve ou não deve fazer. A situação amadurece com um conflito psíquico em potencial. É aquele momento em que a pessoa pensa antes de agir. Ela entra num debate com essas três entidades mentais até se chegar à conclusão se deve ou não deve cometer tal ato. Por exemplo, um superego muito forte vai resultar em culpa, ansiedade, muitos desejos e memórias enterradas no fundo do inconsciente. E na visão de Freud, conflitos reprimidos dessa maneira detêm um caráter dinâmico. Eles são capazes de fazer sentir a sua presença, né, de várias maneiras, como em sonhos, falhas da linguagem, fobias, fantasias. Tudo isso vai acontecer na mente consciente. São os debates que
eu acabo de explicar. É como se o último lançamento de smartphone, o último nome em tecnologia, com um preço absurdo e exorbitante, mas cria-se em você o desejo e a necessidade de ter esse aparelho. E a vendedora desse aparelho na loja em questão, né, ela lhe dá a possibilidade de adquirir esse aparelho em 24 prestações fixas de um salário e meio, digamos assim. Só que você é apenas um funcionário de um salário mínimo. Você não tem como arcar com a parcela desse equipamento. Levando em conta que você também tem outras despesas, né? Com alimentação, vestuário, contas fixas e etc. Mas você quer aquele aparelho, é o seu ID dizendo que você precisa, que você quer, que você deseja. Mas o medo de ficar endividado, esse é papel do ego, ele mostra para você que naquela ocasião você não tem condições financeiras de comprá-lo. E aí chega no momento em que você começa a cogitar a possibilidade de roubar. Aí entra em ação o superego, mostrando para você os princípios morais, as consequências se você for apanhado no delito de ser preso, de ser privado de sua liberdade, a vergonha e toda aquela taxação, enfim. Então é mais ou menos isso que acontece, segundo Freud, na mente do indivíduo. Esse debate, essa luta entre essas três entidades mentais, né? Num estudo de caso, Freud argumentava que o medo de cavalos experimentados pelo pequeno Hans, uma criança que tem medo de cavalo, era, na verdade, a manifestação do medo do pai. Era o medo do pai que estava refletindo na criança. O pai tinha medo de cavalo porque esse medo de cavalo que o pai tinha estava enraizado em um desejo edipiano por sua mãe. E no fato de que seu pai era, por essa razão, uma espécie de rival amoroso. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi essa fobia de cavalos que levou Freud a interpretar que não era, na verdade, a criança que tinha um problema, mas o pai dela. Que a criança percebeu e refletiu isso, ou transmitiu isso em fobias de cavalo. Medo de cavalo, medo de galopar, medo de andar num cavalo. E, de acordo com Freud, é tarefa do psicanalista decifrar as mensagens que o inconsciente envia para a mente consciente. É uma doideira, né? O psicanalista estudando uma família inteira. Essa família leva o pequeno Hans, né, para ser examinado por Freud. E o único princípio que ele tem é de que o menino tem medo de cavalo. E aí Freud vai indagar, questionar, analisar, juntar dados e combinações até ele dizer que esse medo que o menino tem de cavalo, na verdade, é um reflexo do medo do pai pelo desejo da mulher dele. E que o pai seria um rival amoroso. Coisas da psicanálise, né? O analista empregará técnicas como livre associação, associação de palavras e análise de sonhos na tentativa de trazer memórias reprimidas para a superfície do pensamento. A ideia é que, ao tomar conhecimento das raízes inconscientes de nossos pensamentos e comportamentos, ficamos em melhor posição para controlá-los. Porém, é preciso dizer que existem poucas evidências de que a psicanálise tenha o efeito terapêutico alegado.
Para você resolver um problema, você tem que conflitá-lo. Para resolver um problema, você tem que conhecer a causa dele. E essa é a proposta da psicanálise. Conhecer o problema, conhecer a raiz do problema. Que muitas vezes esse problema ele está enraizado na mente do ser humano. Os traumas do passado. Seria difícil superestimar o impacto das ideias de Freud sobre o pensamento ocidental do século XX. Acima de tudo, ele mostrou que a ideia do eu racional autônomo é bem mais problemática do que pode parecer à primeira vista. Muitas vezes, essa autonomia singular na mente sejam consequências de problemas do passado, onde ele não quer aceitar ser uma pessoa fraca, ser uma pessoa tímida, ser uma pessoa covarde, ou o contrário, ser uma pessoa violenta, uma pessoa sagaz, a ponto dela dizer, eu controlo a minha mente. E de acordo com Freud, o ego, a parte de tomada de decisões racional do eu, fica comprimido entre as exigências do id e do superego. E a saúde mental das pessoas depende da capacidade de seus egos reconciliarem esses conflitos internos. Então, muitas vezes, é o eu conflitando com o id e com o id, que são as paixões e as emoções, com o superego, que é o sentimento de moral. Então, muitas vezes, você vai ter que ficar nesse meio termo e é você quem vai tomar uma decisão. Dentro desse conflito, dessa tríade mental, porque é você que vai carregar as consequências de tudo isso. Ou eu faço o que eu quero por prazer e dane-se as consequências, ou eu me privo daquilo que eu quero para ter uma vida segura. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para vocês. Tudo de bom, forte abraço. Não esquece de deixar o seu like e até uma próxima.